Há quem acredite que para passar no vestibular é só estudar. E quando isso falha, dizem que foi porque você estudou do jeito errado, que você precisa estudar do jeito certo. Mas e quando até isso falha? E quando você já tentou variados métodos e fórmulas de estudo e mesmo assim não foi bem na prova? E mesmo assim a sua nota não foi compatível com o tanto que você estudou e você teve que lidar com toda essa frustração. E aí, qual é o problema? Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Algo que a maioria dos professores e estudantes desconsidera na hora da preparação para o vestibular é o seu psicológico, o seu emocional. E o problema é que a depender dos seus pensamentos e da forma que você se sente, os seus estudos e as suas notas serão prejudicados. Por exemplo, se você estuda pensando que o seu estudo é insuficiente, que você não vai passar nunca, que você é incapaz, sentindo medo de se frustrar novamente, medo de estar perdendo tempo, medo pelo seu futuro, medo de fracassar. Se você estuda se sentindo ansiosa, insegura, culpada, nervosa, o seu estudo não vai render. Você vai ter muita dificuldade de focar e aprender a matéria vai ser muito mais difícil. E com esses pensamentos e sentimentos, você vai acabar indo mal no simulado. Você vai acabar não entendendo determinadas matérias muito bem e acabará errando questões. E isso só vai fazer com que você se sinta mais frustrada e decepcionada com você mesma. E aí isso vai reforçando esse ciclo de pensamentos e sentimentos. Então, ir mal no simulado vai reforçar esse sentimento de frustração, vai reforçar esse medo, essa ansiedade, essa insegurança. Isso vai reforçar esses pensamentos de eu sou incapaz, eu não vou conseguir, não vai dar certo, e se eu não passar de novo, que vai reforçar esse resultado. Então, os nossos pensamentos geram sentimentos, que geram ações e geram resultados. E aí, de repente, você fica presa nesse ciclo e só se abalando emocionalmente. Se o seu emocional está abalado, a sua preparação para o vestibular vai ser muito mais difícil, porque além do desafio de assistir todas as aulas, estudar todas as matérias, fazer simulado, seguir o cronograma, você ainda estará em uma batalha com seus pensamentos e sentimentos. Isso gera um desgaste mental e emocional muito grande, tornando seus estudos muito cansativos. A forma que você se sente impacta nos seus estudos. Consegue perceber isso por aí? Consegue perceber como que o seu psicológico, o seu emocional está te atrapalhando nos estudos? Se você percebeu isso por aí, deixa aqui nos comentários como que o seu emocional está te atrapalhando nos estudos. Agora tem mais uma coisa, como eu disse, a depender da forma que você se sente, as suas notas também serão prejudicadas. E isso porque fazer prova tem tudo a ver com emoções. Por exemplo, se lá na hora da prova você fica pensando que não vai conseguir, que você vai ter que fazer mais um ano de cursinho, que você não vai dar conta, já imaginando você contando para as pessoas e falando que não deu certo mais uma vez, que você fracassou. Se você faz a prova se sentindo ansiosa, nervosa, insegura, com medo, se sentindo incapaz, você vai ter branco. Você vai errar questões por bobeira, você vai esquecer argumentos para a sua redação, você vai se sentir mais perdida, você vai ficar lendo e relendo as questões sem conseguir entender exatamente o que elas querem, o que vai fazer com que você perca mais tempo. E aí você vai ficando mais ansiosa, porque você tem uma prova longa ali para fazer, você tem muita coisa para fazer ainda, mas você não tá conseguindo focar, você não tá conseguindo se concentrar, você fica lendo e relendo as questões, gastando muito tempo. E isso vai se tornar um verdadeiro caos durante a prova, você vai se desestabilizar completamente. E isso tudo vai prejudicar a sua nota, por mais que você saiba a matéria, por mais que você tenha estudado e se esforçado, por mais que você tenha feito tudo o que seus professores falaram. Se o seu emocional está abalado e você se desestabiliza na hora da prova, não tem jeito, a sua aprovação estará em risco. Eu percebi o tanto que o nosso emocional impacta nos estudos e como que fazer prova tem tudo a ver com emoções quando eu fui aprovada na OAB no 9º período da faculdade, estudando 2 horas por dia. Quando eu fui fazer a OAB, eu já tinha aprendido a habilidade de fazer provas e eu já tinha desenvolvido habilidades emocionais. E esse foi o combo perfeito para eu conseguir ser aprovada na OAB. Porque enquanto eu me preparava para a prova, eu não só estudava, como eu cuidava do meu emocional também. E isso fez toda a diferença, isso fez com que o meu estudo fosse muito mais efetivo. Eu tinha 2 horas para estudar, porque eu trabalhava o dia todo, eu estudava à noite
E eu ainda estava fazendo TCC. Então, o tempo que eu tinha para estudar para a OAB eram 2 horas. E eu fiz dessas 2 horas o melhor que eu pude. Eu conseguia focar totalmente nos meus estudos. Eu conseguia estudar com muito direcionamento. Eu conseguia seguir meu cronograma. E eu conseguia me manter focada ao longo dessas 2 horas. Isso fez toda a diferença. Enquanto eu ia para o trabalho, eu ia cuidando das minhas emoções. Porque eu sou um ser humano, gente. Então, é claro que eu ficava me comparando com as minhas amigas que tinham saído do estágio, que tinham parado de trabalhar para poder estudar 8 horas por dia para a OAB. É claro que eu me questionava, eu pensava, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E se eu não passar? Será que vai dar certo? Será que eu vou me frustrar? E se eu fracassar? Eu tinha medo, eu tinha insegurança, eu ficava ansiosa com relação à prova, mas o que eu fazia? Que tornou esse processo tão diferente. Eu lidava com todos esses sentimentos. Eu ia lidando com cada um deles. Então, no caminho para o trabalho, no caminho do trabalho para a faculdade, eu ia trabalhando as minhas emoções, eu cuidava do meu emocional. E isso fez com que eu me sentisse muito mais confiante. Isso fez com que o meu período de preparação para a OAB fosse muito tranquilo, fosse mais leve, eu conseguisse focar em mim, no meu processo. E isso fez toda a diferença. E sabe qual foi o resultado de todo o meu estudo e preparação emocional? No dia da prova, eu estava me sentindo tranquila e confiante. Eu não estava com aquela ansiedade e desespero que eu normalmente sentia. Eu cheguei lá para fazer o que eu sabia, para fazer o que precisava ser feito. E eu estava muito tranquila com relação a isso. A minha mente não estava cheia de pensamentos questionadores. Eu não estava pensando, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E se eu não passar? Eu não estava sentindo medo, eu não estava sentindo ansiedade, insegurança, eu não estava com uma sensação de incapacidade. Não existia nada disso ali dentro de mim. Eu simplesmente estava ali para fazer a prova. E sabe o que aconteceu? Eu nunca fiz uma prova tão tranquila na minha vida. Sério, eu tava tão tranquila. Eu simplesmente comecei a prova e eu entrei num estado de fluxo, de fluidez tão grande que eu só fui fazendo uma questão atrás da outra, sabe? E pensando, eu tava totalmente focada na prova e foi maravilhoso. Foi uma coisa assim, foi uma experiência incrível, sabe? E que aconteceu graças à minha preparação emocional, porque fazer prova tem tudo a ver com emoções. Outra prova disso é o tanto de estudante que já falou comigo que ainda não passou no vestibular, que ainda não entrou na faculdade, não conquistou a aprovação, porque se desestabiliza em toda prova que vai fazer. Começa a prova totalmente abalado, fica ansioso, fica nervoso, fica desesperado. E aí erra questões por bobeira, esquece a matéria, não consegue fazer uma boa prova por causa disso, mesmo tendo resultados excepcionais em simulados, lá na hora da prova, tudo desanda por causa do emocional. Tá vendo como que fazer prova tem tudo a ver com emoções? É por isso que eu falo com muita convicção. Fazer prova tem tudo a ver com emoções. Então, por que você deve se preparar emocionalmente para encarar o Enem e outros vestibulares? Porque fazer prova tem tudo a ver com emoções. E se você se preparar emocionalmente, se você desenvolver uma mentalidade inabalável, adquirir ferramentas para lidar com as suas emoções, desenvolver habilidades emocionais, você será imparável. Você será imparável, você estará mais próximo da realização do seu sonho. Agora tem uma coisa que é importante, você precisa fazer a sua parte. A preparação emocional não acontece do nada. Ela não acontece para estudantes que estão conformados e simplesmente de braços cruzados, só reclamando que estão ansiosos. Eu recebo mensagem direto de estudante falando: eu fico muito ansioso para fazer prova. Eu fico muito nervosa na hora da prova e isso me atrapalha. E aí eu passo recomendações, eu passo orientações, eu falo para fazer a mentoria individual comigo, eu dou inúmeras sugestões, eu recomendo vídeos aqui do canal. E aí o que o estudante faz? Não assiste, não faz nada, não aplica as ferramentas, não aplica as técnicas. E aí, como que você vai ter resultado? Não tem como você se preparar emocionalmente por osmose. Tá? Isso não vai acontecer. Só de você estar aqui assistindo o vídeo, pronto. Não, você precisa colocar a mão na massa. Você precisa agir se você quiser ter resultados. Então não fique de braços cruzados, porque a preparação emocional vai fazer toda a diferença, ela vai te aproximar da realização do seu sonho. Escuta o que eu tô te falando, não deixe para depois. Experiência própria, não deixe para depois, porque isso vai fazer toda a diferença.
na sua jornada para o vestibular e em toda a sua vida. O que você está aprendendo aqui é direcionado para o vestibular, mas não serve só para isso. Isso vai transformar todas as áreas da sua vida. Então, leve a sério a sua preparação emocional. Leve a sério o que a gente está conversando aqui, porque isso vai fazer toda diferença para você, tá? Isso vai fazer toda a diferença para você. Então, coloque em prática, maratone os vídeos aqui do canal, me manda mensagem se você tem alguma dúvida. Eu tô sempre à disposição ali no Instagram, tô sempre abrindo caixinha de perguntas, eu respondo todos os meus directs. Então, me mande mensagem se você tá com alguma dificuldade, se você tá com alguma dúvida, se você precisa desabafar. Eu tô aqui para te ajudar. Eu não quero ver nenhum estudante desamparado. Eu estava desamparada na minha época, na minha fase escolar, na época que eu fiz vestibular, até metade da minha faculdade. Eu não tinha suporte emocional como eu estou oferecendo aqui para você hoje. Então aproveite essa oportunidade. Aproveite que eu tô aqui à disposição. Sou eu que respondo todos os meus directs. Sou eu que respondo todas as minhas caixinhas de pergunta. Você pode deixar a sua dúvida aqui também nos comentários. Deixe o seu desabafo aqui. Às vezes a gente só precisa colocar para fora. Mas haja para sua preparação emocional, porque ela não vai acontecer sozinha. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um beijo e até mais!